Oi, galera, tá entrando aí? Tudo bem? Boa tarde. Pô, tô com um probleminha de internet aqui, não sei o que tava acontecendo. Matheus, já entrou. Aí, Capê. Ô, garoto, e aí, velho? Belezinha? Deixa eu Como é abaixar que teu você volume tá? aqui. Deixa eu já desligar aqui o som, a galera tá entrando aqui, vamos esperar mais um pouquinho. E aí, meu irmão? Como é que tá, Capi? Podemos falar de tudo ou como é que é? Ah, Hã? vamos falar das coisas legais, né? Ah, Vamos, então evi- podemos falar de tudo, velho. vamos evitar as polêmicas. Não vamos falar mal do Exatamente. Roger? Eu não falo polêmica, brother. Não falo de política, eu não falo. Nem de futebol eu já tô mais falando, brother. Não, de futebol eu ainda falo. É, De política nem pensar. Política é melhor evitar mesmo. não Não dá, acho não que é dá. negócio. Eu Onde é que você tô, tá? eu tô ótimo, Tá- brother. Eu Mas onde você tá? tô, Você tá assim, em que lugar do mundo? brother, eu tô já morando na Flórida tem 4 anos, Tá né? na Flórida agora? Eu rodei bastante, né, velho? Eu rodei mais de 30 países aí Nova e Zelândia, Indonésia, né? isso, Austrália, e aí vai, cara. Taiwan, Singapura, China, Tailândia, Que, Malásia. Vixe, que legal, Capi. rodei, brother. E um dia eu quero fazer isso de moto, brother. Quero fazer de moto, que é Pô, sensacional. vamos, né? Tem muita gente, principalmente aqui dos Estados Unidos, que faz essa trip de moto. Vai para a Ásia, leva a moto e faz essa trip. É muito bacana. Eu só tô querendo ligar aqui o meu computador, brother, porque eu continuo cego como eu era antes, né? Só que aí Ah, eu ponho a nossa live aqui no computador, aí eu consigo enxergar tudo, cara. Sensacional. chegar o que as Comentário. pessoas estão falando, né? Ah, alguém entrou aqui, é Exato. Tati Sanches. Fala, Tati, Tati. Tati Tati Sanches, que Sanches lá da demais. A gente Runner. vai encontrar uma galera da antiga aqui, com certeza, brother. Sabe que a lembra da Laís Araújo? A Laís, o Lembro. Beto Bueno, eles criaram um grupo no WhatsApp com o pessoal do. Você chegou a fazer também, né? Uns shows da M2000 na época? Fiz. Poxa, muito show Então, da M2000 aí lá ela na. reuniu no WhatsApp toda a galera que fazia lá os shows da M2000. Beto Pô, Bueno, a Laís, as Adrianas, o sim. Cláudio, do Cláudio Denilce, Cláudio Isso. Lima, o Hernani tá lá, o Paulinho Henrique tá lá, as meninas Poxa, Adriana. Nossa, tem todo mundo lá que participou daquela época, assim, dos primórdios, né? sim. Da M2000. Cara, Tinha os tênis legais da M2000, lembra? lembro demais, velho. Sabe que eu vou fazer uma coisa. Eu tenho muita foto daquela época, brother. Tem que começar a postar, né? Eu vou colocar, eu vou passar pra você botar lá no grupo, velho, porque eu tenho muita coisa, velho. Muita, É, muita. então. Mas e Sabe aí, que... meu irmão? Você viu que eu pus lá no tema? Bom, para uma galera que está entrando aqui, a minha galera, aqui é o Marcelo Capi, boa tarde para vocês. Hoje o papo vai ser com o Matheus Carriere, um grande amigo. A gente se conheceu, pô, quase o quê? 20 e poucos anos. Mais, E, né, um pouco mais, mais. porque foi quando lançou o Body Pump, né, cara? Já te Foi conhecia antes. meio dos anos 90, noventa e Isso. seis, 95. Mas a gente já se cruzava nas academias, né? A gente não tinha Exatamente. trabalhado junto. Eu acho que você trabalhava mais na competition, na e eu comecei a minha primeira fase foi toda de runner, né? Eu era runner da Exato. cabeça aos pés no começo, né? Então, Exato. mas a gente se cruzava aí, fomos trabalhar junto na época do Body Pump, quando o Paulo Aquial trouxe o Body Pump. Não era nem a Body System na época ainda, né? Era só o Body Pump. Exato. E a gente fez parte da primeira turma de professores que iam treinar os professores aqui no Brasil, né? A gente teve até uma pequena resistência da galera, né?
principalmente o pessoal do Rio, porque ia muito de encontro com aquela localizada carioca, né? Que eles já faziam há muito tempo, né? E o Body Pump só organizou tudo, colocou músicas legais e deu o caminho das pedras, né? E realmente o Body Legal. Pump é uma aula fantástica, né? Até hoje eu Fantástico. acho uma aula muito legal. Então, deixa eu te E falar aquela uma coisa turma do Body Pump. Você sabe que eu dou aula até hoje, né? até hoje, né? Então, Por quê? é um Porque eu vim, produto quando eu vim ótimo. para. Quer dizer, eu parei muito tempo. Quando eu fui para a Ásia, fui como professor, mas aí cheguei a abrir minhas academias e parei de dar aula totalmente. Mas quando eu vim morar Uhum. aqui na Flórida, para eu tirar o meu green card, eu tinha que ter um contrato de academia. Então eu bati na porta de uma academia e falei: olha, eu dou aula de body pump, você quer? Ela falou: quero. E eu comecei a dar aula, brother. Já tem uns 3 anos que eu voltei a dar aula e é sensacional, um baita treino, sensacional, brother. A gente gosta de dar aula, né? Aula coletiva para a gente. Esse nosso bate-papo é até legal para quem está fazendo educação física hoje e que só tem aquela coisa do personal na cabeça, assim, né? Para entender um pouco de como tudo começou, como é que a gente faz parte de uma época, né? Que é a história do fitness no Brasil. Acho que nós já somos a segunda ou terceira geração, mas foi uma geração que pegou uma época que tudo aconteceu aqui no Brasil, né? Que primeiro vieram as coisas de fora e hoje em dia o Brasil exporta as coisas, né? Mas no Exato. começo a gente não tinha nem música. Eu comecei a dar aula com vinil, né? Então eu falo com meus amigos, olha, Eu eu só também. vou falar se você der aula com vinil, eu converso com você, senão não. Eu dava aula Sensacional, com brother. vinil, né? Não tinha. Depois a gente começou a ir lá na casa do Gabriel e ele gravava as fitas cassete pra gente, lembra? Você deve ter ido Exato, é. muito lá no AP do Gabriel, a Muito, Alessandra muito. É. Cerzósimo trabalhava com ele, lembra? Isso. A gente ia lá, passava tardes gravando uma fita cassete para poder dar aula. Porque senão a gente dava aula com disco de vinil. Passava pulando do lado da vitrolinha e a vitrola pulava. O disco riscava, ficava no carro, que o sol deixava o disco todo Entortava. torto. A galera nova não sabe o que é isso. A gente pegou toda essa evolução e pegamos o começo da ginástica aeróbica no Brasil, né? Né, antigamente o que existia era muita calistenia, as ginásticas de grupo, macroginástica, que pessoas como, por exemplo, a La Sherman, o Mauro Ghiseline, né? Isso. Essas pessoas já trabalhavam muito com ginástica, mas aí quando veio esse boom no final dos anos 80, das academias mesmo, aquela coisa que veio de Los Angeles para o Brasil, academias, o aparecimento de companhia atlética, competition, runner, tinha training club na época. Ó, eu vou estar esquecendo algumas muito fortes também, se você me lembrar algumas, se a galera aí lembrar também. Ó, quem Mas entrou eu, aí, eu, me, eu me Suzy. lembro. Eu me lembro que a Runner era o sonho de consumo de todo professor. E vocês estavam Aham, lá e eu era. fazia as convenções que vocês faziam. Lembra? Tinha convenção da Runner que fazia ali É. como é que chamava aquele clube lá no Morumbi? Que era grande pra caramba. Esqueci o nome do clube. Eu ia para as Tinha a convenções. Runner Club que era no Butantã. Então, a Pô, Runner foi a primeira academia, junto com a Training Club também, com o Maurício Fernandes, como é que começou a trazer os professores gringos para dar aula no Brasil, para dar cursos no Brasil. Eu lembro da Candice Copeland dando aula, ensinando a gente a trabalhar com o low impact, porque nas pô. aulas de aeróbica que antes a gente só pulava. A gente fazia polichinela, elevação de joelho, chute, corrida, só A galera pulo, pulo, começou a ter pulo. tendinite, né, brother? Aí a gente teve Lógico. que diminuir. E não tinha piso, não tinha tênis, né? Não Exato. tinha calçado apropriado e a gente só pulava. Ou seja, haja canela. Opa! Ó, não sai daí não. Alguma coisa aconteceu com a internet do Matheus, mas ele vai voltar. Enquanto isso, vou ver aqui os comentários de vocês, enquanto ele volta lá com a internet. Deixa eu ver. Patrícia Couto, aula no vinil não dei, mas dei aula de spinning trocando CD em aparelho que permitia.
Eu dei muita aula. Depois eu também comecei a dar aula com CD. E qual que era o problema? A gente pegava, principalmente spinning, que a gente suava muito, a gente tinha que trocar o CD, né? E aí suava aqui, aí atrapalhava tudo, não lia, o CD não conseguia ler. Era uma encrenca também. Eu também sou da época do CD, lógico. Também dei aula com vinil. Oi, Mazzucchelli, tudo bem, querida? Fica por aí que daqui a pouco o Matheus vai entrar de novo. Roger, tudo bem, velhinho? Como é que você tá aí? Falamos já de você aqui, ó. O Matheus já entrou de novo. Vamos lá, Matheus. Aí, caiu. Falamos tanto das antigas que nem a internet aguentou. Voltou. A gente buscou tão lá atrás, brother, que nem a internet aguentou o nosso papo. Mas eu tava ouvindo você comentar, no começo do spinning a gente trocava CD. Aí a gente aprendeu a gravar o nosso CD. Aí pelo menos a gente ia para aula com o nosso CDzinho. Hoje em dia, brother, eu busco todas as minhas músicas no YouTube. Tem um programa chamado Audacity. Eu passo as músicas para o MP3 e faço a mixagem de todas as aulas. Hoje em dia eu mexo na música. Eu pego o refrão da música, dobro, divido, aumento. Se eu quero dar um tiro de 45 segundos e o refrão da música tem 30, eu faço esse refrão virar mais 15, vira 45, para que a aula fique toda encaixada na música. Antigamente a gente não tinha esse expertise todo, mas a gente ia trocando CD, pegava as melhores faixas de cada CD, e isso era muito legal, né? Não, e a tecnologia realmente, ela, ajuda muito a gente hoje em dia, né, cara? E me fala de novo esse aplicativo aí. André Vidal, a Cláudio Plenas, toda a Nossa, galera para da tudo, Runner. para Tudo tudo. bem, Andréa? Andréia Vidal. Andréa Vidal, que fez, né, começou lá na Training Club, né? A gente tinha aquela rixa, né? A Andréa Vidal era lá da Training, a gente era da Runner, aí a Andréa veio para Runner, como a Cida Conte veio para Runner também. Exato. Né? Eu fui estagiário da Andréia Vidal, cara, lá na Training Club. A Andréia tá falando que deu aula com disco também. Eu também, Andréia, só que, então, a gente entrega a idade, não tem jeito, né? Não é que a gente não deu aula com vinil porque a gente é cult. A gente é velho mesmo. O Roger tá aí também, ó. O Roger tá aí, ó. Não vamos falar mal do Roger, combinado? Não. Não vamos falar mal do Roger. Eu vou, porque eu tenho que falar a verdade. Saudade de você, cara. Ia ser tão legal se a gente pudesse pegar uns áudios, né? Eu queria tanto ouvir o Roger. Faz muito tempo que eu não vejo, mas vira e mexe a gente se comenta alguma coisa no Instagram, essas coisas assim. O Gazola, de vez em quando, eu dou uma sapiada nas lives dele também. O Gazola também tá todo Instagram. O Raul cheio tá de live. todo. Me fala uma coisa, brother. A gente tava falando das antigas, né? E a gente foi forjado no aço, né? As histórias que nós estamos contando aí. Então, hoje, quando a gente pega essa tecnologia, pô, é demais, né, cara? Porque você aplica toda essa tecnologia com aquela experiência que a gente tinha, né? Calcada a base de martelada na cabeça, né, velho? E vira uma aula sensacional. Eu adoro esse bike, dou aula de bike também até hoje. E eu queria que você, de lá de trás agora, falasse hoje o que você está fazendo. Eu te sigo, mas eu queria que você falasse para minha galera aí as aulas que está dando. Me fala aí do estúdio. Então, depois de um certo tempo, eu meio que cansei um pouco de dar aula. Eu dei muita aula, né? Teve uma época na Runner, assim, que eu dei muita aula. E aí eu dei uma parada, assim, não é uma cansada, mas assim, e a carreira de ator também, eu fui para Argentina, morei 2 anos lá, quando eu saí da Body System para ir para Argentina, foi para fazer a novela Chiquititas. Aí eu parei de dar aula, parei total, fiquei assim 3, 4 anos sem dar aula nenhuma. E logo quando eu voltei para o Brasil, já emendei 2 novelas na Record, foi quando a gente se encontrou bastante, quando eu fazia aquele espetáculo Camila Baker, que o Gazola fazia, que a gente sempre ia de moto para os lugares. Tava tentando lembrar o nome, cara. Camila Baker. Camila Baker. Roger, eu e o Roger conversando 1 hora, a gente não lembrava. Camila Baker, uma comédia muito legal, que a gente se vestia de mulher, era o Gazola, o Claudinho Fontana, o Caco Ciocler, o Dalton Vig e eu.
E você estava sempre lá, a gente ia treinar na Biorritmo, na época você dava aula na Biorritmo, e a Biorritmo dava permuta para a gente treinar lá, a gente treinava lá. E aí apareceu o Johnny D, veio para o Brasil e chegou o spinning, né? No final dos 90, começo dos 2000, né? Foi por aí. Isso, Né? exatamente. É. E aí, pô, eu fiz umas aulas de spinning, comecei a fazia a tua aula, fiz aula do Giba, lembra? Giba, Giba. sensacional. É. Falei, puta, olha, desse troço aqui eu tenho vontade de dar aula de novo. Me motivou a dar aula novamente, porque aí eu ia poder escolher as minhas músicas, fazer a minha playlist e montar o meu treino. Apesar que eu fui também, eu fiz o curso lá do RPM e achava legal o RPM, mas o problema do RPM era que aí eu tinha que fazer aquilo que estava na cartilha e eu queria fazer o que eu quisesse, de acordo com o que eu conhecia de treinamento esportivo, sim, usando todo aquele conhecimento musical e aquele carisma que a carreira de ator sempre me emprestou para a carreira de professor. E aí eu comecei a pegar gosto de novo pelas aulas coletivas, mas basicamente só na bike. Então, dos anos 2000 até hoje, eu continuo dando aula de bike. Hoje eu dou aula num estúdio chamado Ride State. Apareceram os estúdios de bike, né? Os estúdios especializados, né, na modalidade, onde não se cobra uma mensalidade, se cobra por aula. Isso eu acho fantástico, né? Uhum. E aí hoje já estou há 4 anos na Ride State, que é um estúdio aqui em São Paulo que tem uma tecnologia fantástica, e a tecnologia da Ride State calhou muito bem com o que eu fazia já instintivamente nos meus treinos, os meus trabalhos intervalados. Antes de se falar muito em treino HIIT, era o que eu fazia nas minhas aulas, né? E muito em cima do que eu aprendi com o RPM, né? Que o RPM, né, tinha uma coisa que eu achava que era fantástico, que falava que você vai ter algum ganho cardiovascular. Não dá para mensurar quanto, porque você não está trabalhando com atletas. Então, a ideia é que você faça a pessoa tomar gosto pela coisa. E, fazendo aquela coisa, você vai ter algum benefício, é inevitável, né? Perfeito. Agora, qual exatamente, a frequência, blá, 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 acho difícil começar a mensurar muita coisa, porque a coisa fica muito técnica, muito hermética, e aí você esquece que está trabalhando com pessoas muito heterogêneas, com um público, né? E você pode dar a mesma aula para a tiazinha e para o triatleta, né? A tiazinha que está lá, nossa, eu gostei de pedalar, mas eu não consigo ficar muito tempo em pé, mas eu não ponho muita carga. Mas não, ela vai conseguir fazer a mesma aula que o triatleta, com a diferença da carga, basicamente. Então, eu acho que isso que é o mais legal da aula de bike. Claro, aí você coloca o teu estilo, tem gente que gosta de pôr sertanejo, tem gente que gosta de pôr axé, eu sempre fui do rock and roll. Então, e a gente vai fazendo com que cada aula seja um show à parte, né? E aí eu tenho gosto de ficar no computador, na internet, no YouTube, buscando música. Eu tenho 2 filhas de 13 e 14 anos que me passam, falei, filha, preciso de música. Elas são a melhor biblioteca. De vez em quando elas me passam uma lista e eu vou lá e busco, aí busco um remix mais legal, né? Você pega uma música legal, a Dua Lipa tá estourando com uma música, só que você vai pegar lá no YouTube, tem 20 versões daquela música já, sim, 20 remixes diferentes, sim, de todos os estilos, um mais reggae, um mais rock, um mais pesado, né? Enfim, drum and bass. Então você pega lá que você acha que vai casar melhor com a sua aula. Então hoje, o que eu tenho feito na área do fitness é isso, e junto com isso, sempre correu a paralela à carreira de ator, né, Capi? Então, antes de você, a gente vai falar do ator aí, mas tem uma galera concordando com você que gosta de montar, de escolher as músicas. Eu também curto. E hoje eu sobrevivo de escolher as músicas, porque o meu público é muito eclético, de culturas diferentes. Eu moro na Flórida. Então aqui a gente tem cubano, aqui a gente tem gente de toda a América do Sul, argentino, peruano, brasileiro. Tem bastante americano na aula, né?
vou te falar que 70% é americano, mas eu tenho que ser muito eclético, porque eu tenho que agradar gregos e troianos. Então eu gosto. Aham. A professora Patrícia Couto também falou que ela gosta, adora de montar aula. Tá mandando um beijo aqui para você. O Carlinha Léo Feldman entrou aí também, que treinava com a Carlinha, gente. Carlinha, manda um beijo para ela sem Carlinha, tudo bem? Olha O lá. Léo tá falando, ó, top o cara no pedal. É, e ele é mesmo. Patrícia Matos mandando um abraço para você. A live que eu queria, show de bola. Que legal. Mazzucchelli, Andréia Mazzucchelli, show de bola, tudo bem? Marisol. Oi, Mari, tudo bem? Marisol lá da Riboc. Patrícia Couto, cada um tem sua percepção de esforço, exatamente. É o que eu concordo também, exatamente o que o Matheus está falando. Às vezes a gente fica muito na parte técnica, e a gente, como começou a dar aula de bike, a gente ficava muito na parte técnica, e a gente começa a perder os alunos que estão lá também para curtir a música, curtir você, ter interação com você, e a gente fica batendo, lógico que tem que ter a parte técnica, mas se ficar batendo muito ali, às vezes a gente perde um pouco da coisa lúdica do negócio. Roger, o Roger está enchendo o saco da gente aqui, nem vou ler. André Esbriz. A Carlinha tá falando que a gente tá lindo. A gente tá Ah, velho, Carla. Carla, você está precisando de um óculos, então, Carlinha. Vai no oculista amanhã, tá? Eu queria fazer essa live sem óculos, mas aí se eu tirar o óculos, eu não enxergo as pessoas falando. Eu queria interagir, é legal interagir com a galera. Aí Tem que fazer que um nem saco, eu, mas... brother. Tem que jogar no computador. Eu vou te passar o programa aí depois. Brother, me fala um pouquinho aí, então, depois, um pouquinho da sua carreira de ator. Eu sempre achei sensacional. Paguei um pau para você, porque você combinava dois mundos que são maravilhosos, né? Que mexe com o público, que mexe. Lógico, a carreira de ator você é muito mais abrangente, o seu público é muito maior. Mas são duas carreiras que mexem, você muda a vida das pessoas, né? O ator e o professor de ginástica. E você sempre transitou muito bem nesses dois mundos. Me fala um pouquinho dessa não é contradição, mas são dois mundos diferentes, mas que você É, foi um sucesso nos dois. É é um sucesso. na verdade, foi uma coisa assim, bem. Foi acontecendo, não era uma coisa que eu previa, né? Mas eu trabalho como ator desde criança, criança mesmo, bebê. Minha mãe me levava para fazer comercial quando era criança. Com 7 anos eu já tinha carteira assinada, a primeira novela na TV Tupi, a extinta TV Tupi. Então eu cresci fazendo novela, fazendo teatro infantil. A minha adolescência toda já foi, né? Então eu nunca fiquei pensando muito, o que eu vou ser? Eu falei, eu ia ser ator, né? Porque a coisa foi se encaminhando. Meus irmãos começaram também, mas eles não curtiam tanto. Eu curtia, eu gostava. Então minha mãe me levava com 11, 12, 13 anos, eu passei aí sozinho, né? O dinheiro começou a ficar comigo, né? Começou a virar aquela minha mesada e era já o meu salário, né? Sim. Aí, e eu sempre fui um cara que, ao mesmo tempo, sempre fui muito moleque, sempre joguei muita bola na rua, morava do lado dos Juventus, na Moca, sempre ia muito em clube, era o cara que era o puxa-saco do professor de educação física no colégio, me metia no time de basquete, no time de vôlei, no time de futebol, eu gostava de esportes. Na época da faculdade, de escolher quando acabou o colegial, falou que hoje em dia é o ensino médio, né? Quando acabou o ensino médio, que era o nosso colegial, falei, pô, vou prestar o vestibular, o que eu vou fazer? Eu já trabalhava como ator, né? Já tinha feito novela, inclusive na Globo, né? Já tinha feito a primeira novela na Globo, Amor com Amor se Paga. Nessa época, eu fiz o terceiro colegial, eu fiz um terceiro colegial técnico em educação física, dentro do Clube Juventus. Foi um colegial que abriu, não durou muito tempo, mas o final do colegial eu fiz lá. Deixa eu E só falar uma coisa, bro, para a Ah, galera aí. Deixa eu falar. Eu e o Matheus, nós somos de uma época que a gente dava aula antes da faculdade de educação física existir. Olha sim, que doido. A não, faculdade veio muito depois, né? não existia o CREF, você Nada, não era para você dar aula, não era obrigado a você ser formado em educação física, né? Isso. Na verdade, o curso já existia, mas não era obrigação, Obrigado. não tinha essa fiscalização, né? Depois a profissão foi regulamentada, aí depois apareceu o CREF, enfim. E aí
nessa época do colegial, um dos professores lá do colegial falou, olha, vai ter um curso lá na FEC do ABC de ginástica aeróbica. Nisso, eu já tinha ouvido falar na Runner, e a Runner só tinha a Runner Arthur Ramos, né? Aí eu tinha uma namorada, a Mônica, que era professora de balé. Aí eu falei, putz, vamos fazer esse curso? Aí fui lá eu fazer o curso do Mauro Ghiseline e do Valdir Barbante, né? Dois feras. Dois gigantes. Fiquei apaixonado pela ginástica aeróbica, aí já conversei com o Mauro já me falou, pô, vai lá na Runner, virei aluno da Runner, né? E conversando, e eu queria fazer aquilo, eu queria dar aula daquilo. Eu falei, como é que faz? Aí o Mauro falou, Matheus, aqui na Runner, a gente tem uma regra de só contratar quem pelo menos esteja cursando a educação física. Então, se você entrar na faculdade de educação física, eu te contrato como estagiário aqui. Nisso, na época, os estagiários da Runner eram Paulo Aquial, Fernando Reco e Marcos Tadeu. O Marfará dava aula. Olha o time do estagiário. É. E tinha um time de professores maravilhosos. A Renata Mesquita, Sumaya Simbol, a Morgana Cumino, o Mauro Ghiseline, o Nenê, a Maria. Eram professores que eu falo já é a primeira geração top da Runner. E entramos como estagiários. Eu, Paulo Aquial, Fernando Reco, Marcos Tadeu. E aí eu prestei o vestibular para Educação Física em Guarulhos, na FIG. Passei e comecei a cursar o primeiro ano de faculdade e já estagiar e comecei já a dar aula na Runner, né? Foi uma coisa muito rápida. E aí, só que sempre a carreira de ator correu paralela. Junto com a faculdade, eu fiz outras 2 novelas, fazia teatro, parava um pouco. Eu demorei um pouco para me formar, porque em alguns momentos eu tive que ir para o Rio gravar, né? Então, trancava um semestre. Então, eu demorei um pouquinho mais para me formar por causa disso. Mas me formei em 89. E nisso já comprei uma academia na Moca, a Salute. Então já eu estava muito envolvido com fitness, mas a carreira de ator sempre correndo paralelo, sempre fazendo os outros trabalhos. Em alguns poucos momentos só que eu fiquei só como ator ou só como professor. Sempre tinha um projeto aqui, se não era novela, era teatro, e sempre saía da Runner porque precisava fazer a novela, depois acabava voltando, né? E assim foi com o Body Pump, né? Que a gente começou, né? O Paulo Aquial até ficou bravo comigo quando eu saí, né? Porque a hora que a coisa estava começando não acredito que o Paulo ficou bravo, Bruno. O Aquial, outro dia eu vi uma live dele e da Mônica Tagliari. De aeróbica! Legal! A Mônica é uma fofa, né? Eu já encontrei com a Mônica, ela já foi ver eu viajei muito com teatro ano passado e ela foi ver minha peça lá em Natal. Ela estava morando lá perto, em São Miguel do Gostoso. Então eu falo muito com a Mônica. A gente manteve uma amizade bem legal, assim. Eu gosto muito dela. E eu lembro que eles fizeram essa live aí, foi muito legal, porque eles foram campeões, né, de ginástica aeróbica, Paulo e Mônica, uma dupla famosíssima. E o Aquial, quando o Body Pump ia explodir no Brasil, quando a gente ia começar a dar curso pelo Brasil todo, já estava todo mundo pedindo, eu cheguei para ele e falei, puta, Aquial, eu vou ter que parar um pouco, porque eu estou indo morar na Argentina e estou indo gravar uma novela lá, vou ficar lá 2 anos. Na verdade, eu ia para ficar 1, aí o contrato prorrogou, eu fiquei mais 1. Então, eu morei lá em 97 e 98. E, na época, não tinha Body System na Argentina, porque se já tivesse a coisa estruturada, eu podia, morando na Argentina, dar as aulas de Body Pump. Mas era muito no começo ainda não tinha enraigado pela América do Sul ainda a Body System, né? Depois explodiu, né? Mas no começo estava muito Brasil, São Paulo, Rio, né? Um pouquinho de Nordeste. Depois que espalhou pela América do Sul inteira. E é legal. E aí foi uma coisa que eu acho muito bacana, brother, que assim,
Bom, eu sou seu amigo, mas não é puxação de saco, não. É a excelência que você põe em tudo que você faz, né, brother? Porque a gente tá falando do começo do Body Pump e foram 50 negros treinar lá no o primeiro treino de Body Pump e foram 11 pessoas que foram escolhidas. E eu me lembro que veio uma galera assim, animal. Eu ficava olhando, cara. Falei, meu, o que é isso, cara? Não vai dar nada aqui até para você. Eu ficava olhando, eu falei, meu, eu não vou conseguir nunca, né? E foram escolhidos 11, né? 11 pessoas. A Nancy tá aí também. A Nancy também foi A escolhida, Nancy né? tá aí? Tá aí também. Vamos lembrar esse time. Qual era esse time? Vamos ver se você lembra todo mundo. Caraca, velho. Olha, você, o Gil Gomes. O Lembra Gil do Gil? Almeres. Lembra Almeres, Nancy a Cardoso, Nancy. a Gisele, que dava aula em Moema. Lembra? Surfistona. Sim. A Cabelo Cristorinho. Cristorinho. Cristorinho, a galera conhece aí, porque tá até hoje na Body Systems. Vamos lá, que mais? Maurício Marquesani. Cláudia, o Marquesani. A Cláudia. O Aquial, Fernando Reco. Aquial, Fernando Reco. Eu acho que já bateu os 11 aí. Já, eu acho aí, que né? se a gente esqueceu alguém... Meu, uma coisa que eu me lembro muito, brother, porque... A Paola, a Nancy tá falando da Paola. A Paola, isso, Paola. Lembra a gente aí, galera. Não quero esquecer ninguém desse time, porque foi... Que legal, foi uma época aqui, meu. E foi um mês, assim, que nós treinamos juntos, que foi muito legal, cara. Porque apesar da gente estar super condicionado, a gente era jovem e estava treinando que nem doido. O Body Pump não era um desafio, mas tinha a especificidade do programa, né? Então a gente começou, me lembro que a gente treinava, a gente dava as nossas aulas e tal, e à noite, umas 10h30 da noite, a gente se encontrava, às vezes na companhia atlética, não me lembro aonde, e a gente ia ficar treinando o pump, né, brother? Ficava na Fórmula, a gente ia bastante na Fórmula, lembra? Na Fórmula, exatamente. Era que hoje é Bodytech, mas na época era Fórmula. É. Andréa Moreno, ó, alguém tá lembrando? Andréa Moreno, verdade. Andréa Moreno, olha aí. A galera dos campeonatos também, né? Na época a gente já tinha também a experiência de campeonato de aeróbica. Então, a Cristorinho veio de campeonato de aeróbica, Andréa Moreno veio de campeonato de aeróbica. Exato. Né? Foram atletas que eram profissionais de educação física e despontaram, assim. Né? O Gil os tinha 11 na casa do Aquial. Exato. A casa não. Sim, lembra que o Aquial falou, todo mundo vai ficar milionário. No quarto do Aquial, naquele... Quem ficou milionário, Capi? Ele ficou. Ele. Mas o Aquial sempre foi um passo à frente de todo mundo no quesito empreendedorismo. Sempre, sempre. Sempre, cara. Até hoje, brother. Até hoje. Sabe que ele mora aqui, né? Ele mora a 15 minutos daqui da minha casa, né? Eu nunca vejo o cara tá sempre trabalhando, continua trabalhando que nem doido, nunca vejo, mas continua nessa pegada. O cara é visionário, né, velho? O cara é punk. Sempre, sempre. Ele, além de um puta professor, carismático, técnico, além de ser um puta professor, ele, diferente da gente, eu acho, você tem um pouco disso também. Eu não tenho nada disso. Apesar de ter tido o meu negócio por algum tempo, eu nunca tive muito essa veia de empreendedor. O Aquial não. O Aquial foi o primeiro de nós a aprender a falar inglês. Foi o primeiro professor a dar curso na Europa, né? Foi o primeiro que começou a dar curso na Europa. E foi o primeiro a vislumbrar um negócio que pô, na Nova Zelândia, né? Você não espera trazer alguma coisa da Nova Zelândia, né? Você espera trazer alguma coisa dos Estados Unidos, sei lá, da Alemanha, né? Da China até, mas da Nova Zelândia, que é um país maravilhoso, mas não tinha essa tradição de fitness, né? Pra gente aqui no Brasil. Se você falasse na época, vai vir um professor americano dar aula, você fala, nossa, vamos lá. Vai vir um cara da Nova Zelândia dar aula, a gente fala, quem será? Mas não, ele viu o produto, acreditou, bancou, trouxe para cá, fez o time de excelência aqui no Brasil, né? E aí deu no que deu, né? Virou uma febre. Isso aí. O negócio dele virou maior que a Les Mills, né? No final, eu acho, né?
A agência dele porra, era top one há muitos anos, né, cara? O cara é um Tenho saudade do aqui, ó. Na live dele eu fiz uns comentários, eu tirei uns sarros deles, porque a gente se divertia muito, né? A gente fez viagens, a gente ia atrás. Eu fiz um trio com ele, né? Era Sim. o Aquial e o Maurício Marquesani, que a gente foi Uhum. vice-campeão brasileiro, campeão paulista e vice-brasileiro. Acho que você foi vice-paulista nosso, não foi? Exatamente, fui Lá no vice-paulista. Palmeiras? Exato, exato. No Então, e a mesmo ano. gente tinha aquele trio que todo mundo achava que ia ganhar, e chegou o Flick Flack e o Marcelo lá de Belém do Pará e Do nada, ganharam ninguém da gente. conhecia os caras e eles E arrebentaram. aí eles tiveram um banho de loja da Patrícia Lobato e do Serginho Sinfrônio aqui em São Paulo e Exato, detonaram, mereceram ganhar. Mas detonaram. mereceram ganhar pela apresentação deles de São Paulo, porque pela apresentação deles de Belém, não ganhava da gente nem a pau. Eram Exato, bons, tinham uns componentes de ginástica olímpica legais, mas não, como coreografia não iam ganhar da gente. exato. Mas quando chegaram aqui na final Brasil em São Paulo, a gente se apresentou depois deles. Nossa, eles acabaram a apresentação, a gente ia subir no palco, né? O Aquial olhou para mim, eu olhei para o Maurício e falei, gente, fudeu, né? Vamos tentar, mas tanto é que os caras ganharam e a gente foi vice, né? Show. Aquele campeonato foi um dos mais legais, né, cara? Foi demais, cara. Porque tinha torcida que era que nem torcida. Eram as academias que iam torcer para os seus Meu, professores, foi no lembra? ginásio do Ibirapuera, afinal. Era torcida uniformizada. Os caras tinha como que chama? As faixas com o nome da academia que a gente representava. Era Tinha demais, né? patrocínio. Patrocínio, poxa. Body for Sure, lembra? Ex- Pacalolo. exato. Pô, era Era demais. muito... Tempo maravilhoso também. Nesse tempo aí, depois um pouquinho desse tempo aí, você falou no começo da live, eu queria falar de novo da Camila Baker, né? Porque na Camila Baker aí eu conheci outra paixão sua, que é uma paixão minha e que era a paixão do Raul Gazola também, é a paixão do Raul Gazola, que são as motos. Mas do Camila Baker, galera, eu não sei, se tem no YouTube isso aí, brother? Você acha que consegue Acho achar que no não, YouTube? sabe? Acho que tem pouca Não. coisa. Eu tenho da Camila, eu já procurei no YouTube. Teve uma outra montagem da Camila que, se tiver no YouTube, é a outra montagem que teve. A Não. nossa não deve ter. Eu tenho fotos da Camila, né? Mas vídeo a gente não tem. Era um Era a espetáculo. nossa deficiência na época, não é como hoje. Você pega o celular e filmava, né, cara? Você Não não tinha rede tinha, brother. social, não tinha Cara. essa velocidade, né? A Então gente, para tirar a deixa eu foto, fazer o tinha que levar a cenário. câmera. Deixa eu ambientar a galera aqui agora. Essa época do Camila Baker era uma comédia, cara, que eles faziam lá em Pinheiros, num teatro que tinha em Pinheiros. Era Numa maravilhosa. cervejaria Era uma cervejaria, como é que chamava aquela cervejaria? continental, cervejaria Isso, continental. uma cervejaria continental. E o Raul morava no Rio, só que de quinta a domingo, quando eles faziam a peça, o Raul Gazola ficava na minha casa, porque eu morava na Vila Madalena, que é do lado, era do lado, ali, 5 minutos de moto. E Aham. era uma peça maravilhosa, eu ia pelo menos uma vez por semana, eu ia, e eu dava risada da mesma piada, porque vocês faziam de uma maneira diferente a mesma piada. É. Sensacional, né? E a gente saía, acabava a peça, a gente saía para andar de moto, cada um tinha sua moto. Eu tinha eu não me lembro que moto você Bandite, tinha. Eu tinha uma Bandit você tinha uma Bandit 1200, 1200, ele eu tinha tinha uma uma Triumph, Ducati, eu tinha uma Ducati Monster. isso, e ele tinha uma Triumph, se não me engano. Ele tinha uma Harley e tinha um rolo lá que ele vivia com umas Triumph, que a Triumph estava entrando no Brasil naquela época. Exato, é isso aí mesmo. Eu fiz muitas viagens de São Paulo, Rio, com a minha Bandit e ele com essa Triumph aí, que era uma Ele moto tinha bacana. uma Speed Triple, que era a moto do filme Missão Impossível 2, Exato, linda a que moto, né, era, cara? que era Pô, moto demais, era é muito legal. demais. Me fala uma coisa, que moto que você tem hoje, cara? Hoje eu tenho uma Triumph Truxton R, mas por mim, o meu sonho de consumo seria ter uma garagem com chão quadriculado e várias motos. Eu queria ter todas as motos que eu tive de volta. Putz, grilo, cara. Nossa, Inclusive a minha Yamaha 75cc.
Eu tive Sim, uma... essas não. Então, eram as mais legais. A minha primeira moto foi uma TT 125, uma Yamaha também. Trail, que era meio trail, Trail. bacana pra Depois caramba. vieram as DT 180, né? Exato. Que tinha que era um motor dois tempos e a gente vivia cheirando óleo dois tempos, né? Eu chegava para dar Aham. aula fedendo óleo dois tempos, Exato, porque a gente fazia tudo perfeito. de É moto. isso mesmo, cara. E a paixão continua. Eu tô aqui, eu comprei uma moto pequenininha. Aqui é muito fácil você comprar moto. Não tem juros, é financiamento, você paga um pouquinho, eu pago US$ 100, eu tenho uma BMW, mas é uma moto pequena, para eu ir trabalhar, né? Porque eu moro a 5 minutos da academia. E agora eu estou querendo Aham. pegar uma BMW também, porque a BMW aqui é muito bacana a assistência que eles dão, entendeu? Uhum. Furou meu pneu, eu moro em Miami. Se eu estiver em Orlando, furou o pneu da minha moto, eles mandam alguém lá para buscar minha moto. Aqui é Manda lá pegar. sensacional. E eu tô querendo pegar a BMW, a R90. Eu não sei como fala aí no Brasil. É a que é também do Tom Cruise, da última que ele fez, do último que ele fez, do Missão Impossível. Essa moto é Ah, que maravilhosa, legal. cara, e dá para você customizar ela inteira, inteira, inteira. É provavelmente a moto que eu vou pegar. Sabe quanto que eu vou pagar por mês aqui? Ah. US$ 119 na moto, bro. Ela é Aqui, 1.200. essa moto chegou, não vem mais para o Brasil. Ela, acho que teve 3 anos aqui no Brasil. Agora não tem mais. E as que tem são caríssimas, assim. É uma puta moto legal, Né? né? Puta moto legal, Chama a né? Ninety, né? É a Ninety, né? Que tem o A motor 90. boxer, né? Isso, exatamente. E Eu vou pegar ela, vou eu pegar fiz, ela. eu fiz um test drive aqui uma vez tinha uma concessionária BMW aqui pertinho de casa, na Vila Olímpia. E aí, quando lançou essa moto, eu fui lá dar uma fazer um test drive para conhecer, né? A gente gosta, né? Independente de você vai comprar ou não, você quer ir lá conhecer, testar, andar, né? Para Sim. poder depois ter assunto para resenha, né? E o gostoso é isso. Às vezes eu falo às vezes para as mulheres às vezes não entendem muito isso, a nossa paixão por motos, né? Tem mulheres, claro, que têm essa Finge paixão, que mas entende. é uma paixão. Finge. Mas são poucas. A gente, né, é uma paixão São mais poucas. masculina, né? É, Sem querer ser muito sexista, mas é inegável, né? Que os homens gostam mais de motos do que mulheres. Mas tem algumas mulheres que pilotam muito bem, que gostam de moto também. Mas é uma higiene mental, às vezes, para quem gosta de moto, às vezes, ir para um lugar e ficar falando só sobre moto. Só sobre exato. isso, né? Que peça que vai aqui, uma ponteira que você pode trocar, quantos cavalos tem aquela, que pinça de freio aquele outro, né? Então é uma higiene mental que a gente apesar de ser o meu veículo principal, aquele hobby, né? Aquela coisa que te faz esquecer. Para mim, assim, eu fico vendo vídeo de moto, eu esqueço da vida, assim. Me faz Exato. desligar, é uma higiene mental, assim. E todo aquele componente que a galera fala é verdade. Você tomar um vento na cara, aquela sensação de liberdade, né? Ficar dentro do carro, por vezes, é muito claustrofóbico. O trânsito aqui em São Paulo é infernal, capita, cada vez É. pior, cara. Então, né, eu pago para não entrar no carro, né? E Eu também. o transporte público aqui, cada vez pior. O que melhorou um pouco aqui, que eu uso bastante, são as ciclofaixas, né? Aham. Ainda é tímido, mas para uma cidade que não tinha nada, agora já tem alguma coisa, né, de ciclovias, ciclofaixas, mas ainda o motorista brasileiro não respeita muito o ciclista aqui. Já não respeitava o motociclista, o ciclista então, né? Hoje mesmo, apesar dessa pandemia louca, eu tenho ido pedalar, né? E eu fiquei doente numa época, né? Eu peguei o Covid e tudo, fiquei recluso aqui. Então, nossa, quando eu fui liberado, eu queria ir para a rua pedalar. E estava pedalando com a Avenida Faria Lima livre, 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 sem carro nenhum, tal. E de repente passa um carro tirando mó fina, sem a menor necessidade, porque tinha Sim. 3 pistas para ele passar. Mas Aham. não.
Não sei por que os caras ficam putos que tem um ciclista no meio dividindo o espaço com ele, né? Exato. Não tá, era só ele ir para outra pista e passar longe de mim. Não, passou tirando uma fina, ainda brigou comigo, falou que eu não devia estar lá. Eu falei, você que não precisava ter passado tão rente, né? Você tá protegido no seu carrão, eu tô aqui na bicicleta, quem vai se machucar sou eu. Você podia pensar nisso, né? Aqui Mas eu vou já te melhorou falar, muito. brother. Aqui não, brother. Aqui tem respeito. As estradas Então, são maravilhosas, né? Eu moro um pouquinho afastado de Miami, então eu já tenho que se eu sair da minha cidade, eu já tenho que pegar a estrada. São maravilhosas. Você tem que ocupar o espaço de um carro, né? de um Aqui carro. você não existe entrar no corredor. Eu não sei como está no Brasil, mas aqui você não pode entrar no corredor, né? E não Aí, pode mesmo. aí, aí não precisa usar capacete? Ou Aqui é não obrigatório? precisa, mas eu Não é uso, bro, obrigatório, porque né? não é A gente obrigatório. acostumou, né? Acostumei, mas você tem que usar o óculos, é O óculos. obrigatório. O óculos é Óculos é obrigatório. obrigatório. É. Mas eu uso o capacete, eu não me sinto mal sem usar. Mas a galera não tem muitos motoqueiros, como tem no Brasil, mas a galera é respeitada bastante, não tem assalto também, né, cara? Então, pô, a galera anda com altas motos, cara. É muito bacana. Não, a E tua tem, BMW aqui seria supervisada para roubo, cara. Então, eu imagino, cara. Aqui é tranquilaço, tranquilo, tranquilo. Tem um passeio que eles fazem que é muito famoso. Fica a dica para eu, você e o Raul Gazola, tá? Inclusive, a gente faz lives, o caramba, vai ser animal. Eles saem, cara, de Nova York, é de uma costa a outra costa, cara, tá? Eles saem de Nova York e vão até a Califórnia. Dizem que é maravilhoso, você sempre encontra pessoas fazendo essa Eu trip. fiz que dá para fazer, que é de Chicago a Los Angeles, que é a Rota 66, né? Que é Aham. de costa a costa. Eu fiz um pedaço dessa rota na época, uma das viagens mais legais que eu fiz. E, aliás, quando eu fiz, eu falei, nossa, eu vou voltar todo ano e nunca mais voltei. Mas a gente alugou as motos em Los Angeles, Aham. fomos até Las Vegas, mas não pela Freeway, pela Rota 66, né? Sim, Que é aquela estradinha que você vê em todos os filmes, né? Aquele sim. deserto de um lado, deserto do outro, aquela estradinha de pista única que você não enxerga o horizonte, assim, né? Então, tudo quanto é filme, Thelma e Louise, A Morte Pede Carona, todos os filmes você vê, né, Exato. algum pedaço da Rota 66, o deserto de Nevada, assim. E a gente foi até Las Vegas, passamos pelo Grand Canyon, por aquela represa lá, Hoover Dam, né? É uma viagem maravilhosa, de Harley Davidson, né? Com carro de apoio, com hotel reservado Sim. em cada cidadezinha que a gente tinha que dormir. E depois chegar em Las Vegas, ficar 3 dias em Las Vegas curtindo, e depois voltar para Los Angeles, devolver as motos e voltar para o Brasil. Pô, Aí nos Estados Unidos é muito legal. é E muito legal. É. aí perto tem um encontro que é muito bacana, que talvez você já tenha ido, que é o Daytona Beach, né? Que é Exato. o Daytona Bike Week, na verdade, né? Sim. Em Daytona Beach, onde tem o circuito lá de Daytona e tem um encontro que é um dos encontros mais famosos que tem, que é o Daytona Bike Week, que eu fiz uma vez também, que eu fui, que é muito legal. Também é legal porque são 5 horas de Miami para Daytona, são 5, 6 horas. E a galera sai em turma também, né, meu? Em caravana, assim, gigantesca, e vai parando nos lugares. Não é que eles fazem direto, eles vão parando nas praias, tal, até chegar em Daytona e para o encontro. É muito bacana também. É show de bola. Ô, cara, estamos finalizando aqui. Eu não gosto que a live termine antes da gente passar tudo que a gente tem que passar, mas a gente tem muita coisa para falar. Me Tem fala um muito pouquinho, assunto, né, brother. Capê? Pô, velho. Mas é Tem muito muito. legal. Para mim, está sendo muito legal. Eu estou fazendo live quase que diariamente com os meus brothers, porque eu vou De vez matando em a quando. saudade. Estou muito tempo fora do Brasil, brother. Então, eu estava E ainda. como é que tá a pandemia aí? Como é que estão? Os lugares já estão Putz, abertos, meu, estão aqui fechados? a gente vive numa bolha, cara, porque aqui tem poucos casos, né? Nem se compara com o que aconteceu em Nova York e Califórnia também, né? Com muitos casos. Aqui tá muito tranquilo e eu moro ainda numa cidade pequena, um pouquinho afastada de Miami, que não tem nada, 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 cara. É muito tranquilo e é tipo Alphaville aqui, sabe? Então Aham. você tem bastante poucas
pessoas e muito espaço. Então, eu posso sair, posso andar de bicicleta, posso fazer minha corrida, entendeu? O clube está aberto, então posso ir lá fazer minha natação, desde que mantenha a distância, né? Então, tá bem tranquilo aqui, cara. Mas eu fiquei sabendo que você pegou o tal do Covid aí, velho. Me fala um pouquinho aí. Então, cara, peguei. Tentei me cuidar, né? Mas foi inevitável, assim, porque eu tava. Meu pai tá com 80 anos e a gente optou em deixar o meu pai em casa, né? Meu pai na casa dele. Foi um parto até para conseguir convencer ele que ele não podia sair de casa. E eu tava fazendo as coisas para ele e aqui para casa também, né? Eu moro com as minhas 2 filhas. E eu ia no mercado, né? Ia na farmácia, às vezes ia no banco para o meu pai, né? Às vezes ele me pedia alguma coisa e acabei pegando, né? Então eu fiquei 18 dias, né? Incomunicável. Minhas filhas foram para casa da mãe delas. Meu filho mais velho me trazia compras de mercado aqui, deixava aqui no elevador. E eu fiquei sozinho, e aí fechado, trancado aqui. Não tive sintomas muito graves, mas tive muita conjuntivite, um pouquinho de dor de garganta. Mas é uma doença, cara, que você fica com medo de morrer. É diferente de uma gripe, né? Uhum. Porque eu já trabalhei muito gripado. Eu já fiz teatro com quase 40 de febre. Eu já dei aula com a garganta muito inflamada. Já dei aula muito gripado. Você provavelmente também. Sim. Mas a gente sabia que ia passar. Exato. A gente não achava que ia morrer. Exato. Eu não vou morrer dessa gripe. Daqui a pouco passa. Uma gripe sei lá, 3, 4 dias ser melhor. Né? O Covid te faz ficar com medo. Né? Então eu ficava aqui em casa, né? Mesmo não tive muito mal-estar, não me derrubou tanto. Mas eu ficava muito preocupado de ficar ligado nos meus sintomas, porque, preciso ver se eu não vou ficar com falta de ar. Se eu ficar com falta de ar, eu preciso correr para o pronto-socorro. Pode ser que eu precise de um respirador, vou ser entubado, vou para a UTI e vou morrer. Sim. Então, se você não segurar a cabeça, cara, você pira, né? Então, eu acho que esse é o problema dessa doença, assim, porque a gente com uma gripe normal... você não acha que vai morrer. E às vezes ela se apresenta como uma gripe normal. Não falando que é uma gripezinha, né? Mas é uma gripe normal que pode evoluir para um lugar, cara, que não tem volta, né? Então esse é o grande problema, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas graças a Deus estou zerado já, minhas filhas já voltaram aqui para casa. Show. Já não ofereço risco de contágio para ninguém e, teoricamente, estou imune, né? É o que eles falam. Exato, é o que falam, E seu pai tá bem, seu pai tá bem. Então, meu pai não pegou. Quer dizer, ele não ficou doente, né? Ele tem ficado bastante na praia, ele aluga uma casa lá em Camburi, então eu prefiro que ele fique lá. Pode ser, ele nunca fez o teste, pode ser que ele já tenha tido e não aconteceu nada, mas a gente tá tendo mais cuidado com os mais velhos aqui, né? Não tem jeito. Perfeito, brother. Deixa eu te falar. Bom, graças a Deus tá tudo bem. E é isso aí, né, cara? Essa doença mexe com o nosso físico, não abala tanto, porque, anos e anos de pedal, como a gente estava falando, nosso VO2 é gigantesco, a nossa capacidade pulmonar é gigantesca, né, cara? Isso ajudou. Mexe aqui, né? Mas mexe aqui com a cabeça. Então, eu não peguei, eu já fiz o teste, não peguei. Eu queria ter não teve contato ainda. Os anticorpos, né, cara? Então... O melhor quadro é você fazer o teste, ter o anticorpo e tá livre, né? Aí você fica tranquilo. Eu só fiz o do nariz. Então, só detecta se eu estou ou não. Se tá ou não. Eu tenho que fazer o do sangue agora para saber se eu já peguei. Porque aí eu vou ficar mais tranquilo ainda, né? Mas, bom, que bom que você tá bem aí, cara. Deixa eu te perguntar. Você falou que você tá morando com as suas filhas, você não tá casado mais? Separou? Não, tá namorando? Tô solteiro. Passei ontem aqui no Brasil, foi Dia dos Namorados, né? Então, passei solito. Não, solito você não passou, meu amigo, eu te conheço. Tempo, não, passei. Passou? Fazia tempo que eu não passava o Dia dos Namorados sozinho. E agora, deixa eu dar um toque e falar da minha peça. Porque já tá acabando, né?
A gente, antes da pandemia, a gente estava viajando há 2 anos com um espetáculo do Augusto Cury chamado O Vendedor de Sonhos. Inclusive, está no nosso site disponibilizado por apenas R$ 15. A galera entra no site e pode assistir a filmagem da peça fica o link disponível por 72 horas. O site é o www.ovendedordesonhosteatro.com.br. Fala de novo, brother. www. ovendedordesonhosteatro.com.br. E lá você vai poder assistir a peça. A peça vai voltar, mas a gente ainda não sabe quando que os teatros vão ser liberados aqui no Brasil. O teatro vai ser uma das últimas coisas, infelizmente. E a gente depende de aglomeração. O Vendedor de Sonhos Teatro. De sonhosteatro.com.br. Tá, beleza. Então, a galera que quiser assistir, é uma maneira da gente também ter um ganho agora, né? Com o pessoal que vai pagar R$ 15. É um preço bacana, né? É o preço que você aluga um filme no Now, aqui na NET, né? Que tem aqui no Brasil. Então, é uma peça super bonita, é um best-seller do Augusto Cury. O Augusto Cury é o cara que mais vende livro aqui no Brasil hoje em dia. E é um espetáculo muito bonito. E a gente está viajando, né? Antes da pandemia tinha até tinha negociações da gente ir para Portugal, Miami, fazer até uma carreira internacional, que deu uma adiada, mas se Deus quiser, a partir do final do segundo semestre e comecinho dos anos 2021, se Deus quiser, a gente já vai estar na estrada de novo. Então, fiquem ligados aí pela sua cidade. No meu Instagram, eu sempre coloco em que cidade a gente vai estar, qual é a nossa agenda. E é um espetáculo muito bonito que vale a pena a galera assistir. Show de bola. Espero que você venha para Miami. Vou estar lá com certeza, brother. Vou te assistir. Com certeza. Pô, brother, queria agradecer demais aí você disponibilizar um tempo uma hora do seu dia. Eu sei que é complicado aí a sua vida. Obrigado demais, matei a saudade. Imagina. Você foi falando e eu fui lembrando, assim, cara, das coisas, cara, viajando, foi demais. Show de bola. A galera que tá aí na live, ó, o Galã tá solteiro, tá? Quer a dica? Quer a minha dica? Você só precisa gostar de moto. O resto deixa. Só não reclamar. Isso, cara. É só não reclamar que tá tudo certo. Acabou. Já ganhou o cara. De novo, vai andar com essa moto? Ai, meu cabelo. Exato, velho. Bom, tá acabando aqui, ó. Tenho 30 segundos aqui da live. Matheus, show de bola, velho. Foi um grande prazer, cara. Se cuida aí, né? Eu te acompanho sempre, né? Você é um cara que faz muito sucesso por onde você passa também, sempre foi referência no fitness nacional, né? A gente torce um pelo outro sempre, aí a gente torce pelos amigos. Um grande prazer falar contigo e ver a galera que entrou também. Muito bacana ver os nossos amigos e as pessoas que nos seguem também. A Nancy, a Lu, a Verônica, tô vendo aí a galera. Um beijo para todo mundo que entrou e perdeu um tempinho aí para ver esse nosso bate-papo aí. Essas lives são legais, a gente se diverte. André Esbriça, tô vendo que tá entrando aí, que também trabalha na Hanna. Um beijão para todos. Valeu! E se cuidem, né? Usem máscara, álcool gel, lavem as mãos e distanciamento. E vamos que vamos. Valeu, Matheus. Abração, galera. Muito obrigado. Valeu. Vou te visitar aí no Brasil logo mais. Tchau. Quando vier, dá um toque, velho. Valeu.